Bom dia, pessoal! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Ed, hoje com dois temas principais. Um deles, meio que repetindo de ontem, mas com fatos novos, que é o ativismo judicial do STF, que realmente voltou com força total. E vamos conversar a respeito da pseudo-soltura do Daniel Silveira, né? Melhor do que anteontem, mas muito longe do ideal ainda. Vamos lá, pessoal, vamos começar falando a respeito do STF, porque a Rosa Weber, se aprontar mais uma, pede música, né? Ela se intrometeu na PEC dos precatórios e no dito orçamento secreto, que de secreto não tem nada, até porque está publicado no Diário Oficial. Aliás, abrindo parênteses, a esquerda faz isso com excelência, né? O maior exemplo de todos é a tal da Comissão da Verdade. Um grupo de 6 ou 7 comunistas julgando o regime militar. Mas eles vão lá e dão esse nome, né? Comissão da Verdade, como se donos da verdade fossem. Não tem como esquerdista ser dono da verdade, muito menos falar a respeito de verdade, sendo que a esquerda em si foi criada em cima de uma enorme mentira, né? Mas eles fazem isso com muita propriedade. E agora fizeram isso de novo, com esse título, né, de orçamento secreto. Um orçamento secreto que, repito, está no Diário Oficial. E a Rosa Weber foi lá e se meteu nessa história. E o que acontece, pessoal? O Congresso começou a reagir. Quando eu digo Congresso, eu falo do Arthur Lira, tá? Porque Rodrigo Pacheco, vocês já sabem, ele tem pretensões planaltianas, né? Então ele não vai se contrapor ao STF. É parça do STF, mas o Arthur Lira, desde que assumiu, a gente não tem o que falar dele, está alinhado com o presidente, né? E aí ele foi lá, não gostou nada disso, ficou irritadíssimo e marcou uma reunião com o Fux para reclamar. Né? Antigamente, na época do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, isso não acontecia, porque os dois estavam alinhados com o STF. E contra o Executivo. Agora não. Pelo menos 50% do Congresso está alinhado com o presidente da República, no caso, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E aí está acontecendo este conflito agora. Tá? Além disso, o presidente já se manifestou publicamente a respeito dessas novas interferências do STF, deu declarações fortes, por isso que eu disse que aquele ciclo está começando novamente. Né? Inclusive, ele disse: se metem até na minha indicação para a Polícia Federal, como foi no passado, e seguem interferindo de maneiras que, no meu ponto de vista, não são corretas. Né? E no final ele disse: quer governar o Brasil? Se candidate a presidente da República. Então, o clima já começou a esquentar de novo, né? O acordo não deu certo, isso aí é um fato, né? O acordo não deu certo. Ninguém pode falar uma vírgula do Jair Bolsonaro em relação a isso, porque ele fez a parte dele. Agora, o outro lado, como era de se esperar, não fez a sua parte. Duvido muito que o presidente acreditasse que o outro lado fosse fazer a sua parte. Portanto, ninguém o chame de ingênuo. Agora, ele fez a parte dele. Né? 7 de setembro continua aí. Foi outro dia. Né? Ele pode, sim, ainda tomar medidas, né, que acabem por solucionar esse desequilíbrio artificial criado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então, o que eu acho que pode acontecer? Eu não dou mais pitaco em relação à ação do governo, do Executivo ou das Forças Armadas, que seja, né, em relação a essa situação toda que vem ocorrendo no Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2019. Agora, a única coisa que eu consigo imaginar que nós, né, podemos fazer, e quando eu digo nós, eu não digo influenciadores, eu digo brasileiros, né, patriotas, conservadores, é tomar todo cuidado no mundo, valorizar o voto como nunca desta vez. Principalmente em relação ao Senado. Tá? Antigamente eu via muito brasileiro votando na base do panfleto. Né? Ou então da indicação, o primo do vizinho, do cachorro, do papagaio, do periquito, do fulano de tal, me disse para votar nesse menino aqui, que ele é um bom candidato, ele é uma boa pessoa para deputado federal. Aí tu vai lá e vota nessa pessoa. Vou votar nessa pessoa aí porque ela tem experiência, tá lá há 40, 50 anos, né? Conhece ali tudo, como é que funciona, vou votar nessa pessoa aí. Era o voto de orelha, voto de pescoçada, né? E a gente tem que acabar com isso, tem que valorizar cada um dos votos. A gente vai votar no Jair Bolsonaro e a gente tem que escolher muito bem. Governador, para mim, é a eleição menos importante, tá? Não estou dizendo que não seja importante, mas é a menos importante.
Agora, a mais importante depois do presidente é para o Senado, que a gente tem que eleger 27 senadores, que são os congressistas que têm o poder de colocar pressão no STF. Tá? Também deputado federal, também deputado estadual, mas o principal depois do presidente tem que ser Senado. A gente tem que eleger 27 senadores alinhados com o presidente da República. E aí sim a gente consegue mudar esse cenário. Tá? Agora, em relação ao STF, tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Coisa não mudou, deu uma leve arrefecida nas camadas menos radicais da casa, né? As camadas mais radicais, vocês sabem de que eu estou falando, nunca deram nenhum tipo de alívio, mas essas outras camadas um pouco mais abaixo tinham dado sim uma aliviada e agora voltaram com força total com essas medidinhas, né? Essas cutucadinhas, essas intromissõezinhas, né? Que parecem carrapato. Né? Eles atuam de acordo com o desejo dos partidecos de esquerda, que ficam acionando os tribunais superiores o tempo inteiro para conseguir governar na base da canetada, na base do judiciário. O judiciário poderia chegar e falar, meu camarada, vai cuidar da tua vida, deixa o cara trabalhar. Mas não, né? Trabalha de mãos dadas ali com esses partidecos. O Fux foi um que um tempo atrás reclamou disso. A culpa não é do STF, a culpa é dos partidos que ficam acionando a gente. Aí, 2, 3 dias depois, literalmente 2, 3 dias depois, ele vai lá e reaciona o passaporte sanitário no Rio de Janeiro que tinha sido revogado pelo o judiciário aqui do Estado. Então, assim, é uma hipocrisia absurda, né, gente? É uma coisa ridícula, lamentável, que atrapalha o Brasil, uma série de gargalos. A gente já está cansado de falar sobre isso. Eu nem devia estar falando isso aqui, porque eu estou colocando o meu na reta ao fazê-lo. Tá? Mas a gente às vezes tem que desabafar, não estou falando o nome de ninguém, eu sei que eu acho isso um absurdo e a maneira que a gente tem na prática de mudar isso aí é elegendo senador. Tá? É elegendo senador, é isso que a gente tem que fazer. Gostei muito do presidente ter se manifestado novamente, não ter aguentado calado aquilo ali. Né? Prefiro que ele parta para esse confronto. Não gosto quando eles começam a aprontar e o presidente fica calado. Prefiro que ele fale. Tá? Gera instabilidade? Galera, a instabilidade é criada na ação, não na reação. Se a ação gera instabilidade e você não reage, isso aí não é estabilidade. Então, a maneira que você tem de conseguir estabilizar as coisas não é através do silêncio. Né? Não estou dizendo que o presidente jamais tenha feito isso, mas eu gosto quando ele fala isso, quando ele vem a público e manda na lata. Né? Foi esse o Bolsonaro que a gente elegeu e eu gostei dele ter se manifestado, independente dele ter as ferramentas legais ou não para fazer algo nesse sentido. O nosso trabalho é eleger os senadores, tá bom? Agora vamos lá, vamos falar a respeito do Daniel Silveira, galera. É o seguinte, ele foi solto? Foi. Saiu da cadeia, tá no seio da família agora, tá com a esposa, tá com os filhos, né, tá com a mãe dele. É uma situação muito melhor do que a situação em que ele estava até 2 dias atrás, que era dentro da cadeia. É o ideal? Não. O ideal seria que ele nunca tivesse sido preso, principalmente por um crime que não existe, que é um crime de opinião. Um flagrante continuado virtual. Figura inexistente no nosso Código Penal. Mas aconteceu. Então, diante daquele contexto, daquelas circunstâncias, não deixa de ser uma enorme melhora ele ter saído da cadeia, tá? Agora, ele, por exemplo, ele não pode se comunicar com outras pessoas envolvidas no inquérito inconstitucional, né, nos inquéritos inconstitucionais, e não pode usar as redes sociais através dos seus perfis, né, nem pode se manifestar publicamente através de terceiros. O nome disso, com certeza, não é liberdade. Então, existe uma grande diferença entre o Daniel Silveira ter sido solto e o Daniel Silveira estar livre. Tenho certeza que vocês estão entendendo a minha mensagem. Eu queria abrir só um segundo parênteses aqui nesse vídeo para falar a respeito da jornalista Daniela Lima, da CNN, né? Que deu um chilique, disse que o Daniel Silveira não podia mais fazer graça na internet, debochou do apelo da mãe do Daniel, né, pedindo a soltura do filho. A gente não vai fazer aqui o que a gente fez no caso do André Marinho, pessoal, porque eu expliquei isso aqui para vocês. A Jovem Pan é uma fornecedora de serviço e o Pânico é um produto. E eu sou um consumidor em potencial do Pânico. Então, era do meu interesse que o Marinho saísse para eu poder consumir o produto. Isso é super normal no mundo capitalista, né? Agora, em relação à CNN,
Para mim não faz a menor diferença o que a Daniela Lima fala, porque eu não assisto CNN. Eu não assisto CNN. É a mesma coisa você me perguntar o que eu acho da fórmula do cigarro. Não faz diferença, eu não fumo. Ed, me disseram aí que a caninha 51 ficou pior. Vai falar com o Lula. Comigo não, eu não tomo 51, não tomo cachaça, então para mim não faz diferença. Eu não assisto a CNN. Para mim tanto faz o que a Daniela Lima fala ou deixa de falar. Né? Agora, se o pessoal lá da CNN acha que ainda engana alguém, né, com esse papo de isonomia, eles deveriam rever seus conceitos, né? Não demite ela não, deixa ela lá. Tô pedindo para demitir ela que nem a gente tava pedindo para afastar o André Marinho, não. Deixa a Daniela Lima lá, porque isso é excelente pra gente. A gente adora ver a Daniela Lima, a gente adorava ver aquela mocinha, aquela Gabriela Prioli, né? Por quê? Porque é uma galera chiliquenta, que não tem argumento, né? E quando perde, parte pro pessoal, parte pro argumento de autoridade, eu sou isso, eu sou aquilo, você não é. Então, assim, é uma galera que expõe, através da própria ignorância, da própria incapacidade intelectual, a fragilidade dos argumentos da esquerda. Então, CNN, parabéns pela Daniela Lima, deixa ela aí, tá? Dá um aumento para ela, porque toda vez que ela faz uma bobagem dessa, a gente deita e rola em cima e mostra para o Brasil inteiro o quão pequena é a CNN. Tá bom? Então é isso, galera. À tarde a gente volta com um novo vídeo. Peço que vocês assistam a live que eu fiz ontem no canal Visão Pátria, do meu amigo Luiz Marcelo, juntamente com o Alan Lopes, tá? Vou colocar o link no vídeo da tarde para vocês acessarem. Se inscrevam por lá e assistam a live. Foi muito legal. O Alan Lopes deu uma verdadeira aula a respeito de processo eleitoral, tá? Questão de partidos, questão de representatividade, a importância do Bolsonaro ter escolhido o partido que aparentemente ele escolheu, o PL. Então, assistam essa live, porque principalmente a live inteira foi bacana, mas essa parte em especial do Alan Lopes foi muito interessante. Eu aprendi bastante, com toda certeza. Fechou? Então é isso aí. Um forte abraço e a gente se vê por aí.